a todos, boa noite. Mais uma vez aí o Senhor tem nos concedido a oportunidade de compartilhar a palavra dEle. Eu estava orando ali, né? A palavra dEle é pronta. Não tinha necessidade nenhuma de ninguém estar aqui falando nada, só ler a Bíblia e já... Mas Ele é bondoso e misericordioso, né? Gostaria de ler com os irmãos Isaías capítulo 55. Cumprimentar também aqueles irmãos que estão aí nos acompanhando através da internet, as lives, né? Que o Senhor conceda também a entendimento, sabedoria a todos nós. Eu vou ler do 8, 55:8. 55:8 é passagem bem conhecida de Isaías, né? Amém? Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir. Brotam e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e prosperará naquilo que a enviei. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, tua misericórdia e bondade sobre as nossas vidas. Obrigado por este momento que nos concedeu essa noite, de nos reunirmos em teu nome. Isso não tem a ver com nós, mas tem a ver com Cristo. A nossa reunião tem que apontar para Cristo. Que Ele seja glorificado em todas as coisas nesse momento, nessa noite. Então nos ajude no entendimento, na compreensão, não só nessa hora, mas todo o decorrer do culto, todo momento, até o momento que o Senhor permitir que a nossa adoração, nossa mente, o nosso coração esteja presente neste local, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maioria da raça humana, o ser humano em modo geral, ele passa uma vida inteira trilhando os próprios caminhos. Seja nas decisões, né, na busca, naquilo que ele projeta para a sua vida, para a sua família, seus planos, projetos, sempre é uma vida inteira que nós caminhamos e projetamos essas coisas. E na grande maioria das vezes, e isso eu falo para cristãos, tá? Para cristãos, porque a Bíblia é para nós. Na grande maioria das vezes, nós cristãos, nós trilhamos caminhos sem colocar o Senhor junto. Sem deixar que Ele conduza esse caminho. Sem permitir que Ele direcione nesse caminho. Isso é ruim? É trágico. Porque Provérbios capítulo 14, verso 12. Provérbios 14, 12. Diz assim. Na minha versão fala assim, há um caminho que ao homem parece correto. Tem versões que ele fala que há um caminho para o homem, mas há um caminho. E esse é interessante para ele colocar há um caminho, porque esse é um caminho, é o caminho do homem. Não é o caminho de Deus. Porque o texto que nós lemos, o Senhor fala que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Interessante que ele começa falando de pensamentos.
Porque tudo começa com pensamentos. No campo das ideias. Nós projetamos, escrevemos no papel, traçamos um cronograma. Eu trabalho numa empresa, tem muito isso lá, eles fazem muito, tem um nome em inglês lá, que eu não lembro agora, mas faz todo um planejamento lá na lousa, lá, numa reunião da alta cúpula, de diretores, engenheiros. E isso é o caminho do homem, ele traça tudo isso. Ele escreve, ele coloca lá, coloca no papel. Então ele começa falando que há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Esse é o Provérbios 14. Esse é o sábio falando. Então, se a gente entende que o Senhor está nos ensinando que se eu não, nos meus projetos de vida, de caminhada que eu, nesses poucos anos de vida que nós temos na Terra, se eu não entendesse o que ele ensinou aqui através de Isaías, que os pensamentos e os caminhos dele não são os nossos, eu vou sempre fadar para algo terrível. Porque o sábio Provérbios, lá antes de Isaías, falou que são caminhos que levam para a morte. Então, se nós não tivermos essa compreensão de que o Senhor ele precisa conduzir as nossas vidas, que Ele precisa nos direcionar nesse caminho, porque o caminho dEle, que é bom, perfeito e agradável, para mim, talvez não seja o que eu quero, o que eu desejo, o que eu busco. Esse é o desafio. Quando a gente está na caminhada cristã, a gente não quer entender isso, não quer compreender a vontade de Deus para a minha vida, para a nossa vida. E aí eu quero caminhar do meu jeito, fazer do meu jeito, agir do meu jeito, responder do meu jeito. E a conta não fecha. E não vai fechar, porque a gente está desobedecendo a ordenança de um ser que é muito mais superior a nós. Nós não temos nem imaginação da grandeza de Deus. Se os anjos diante dele tampam o rosto, se os anjos diante nós, na nossa mente limitadíssima, nossa incompreensão que pífia, queremos caminhar, não esse caminho que o Senhor traça para nós, mas o nosso caminho. O nosso caminho. E o caminho do homem, ele sempre leva ao mal. Tiago, capítulo 1. Eu fui dobrando aqui as folhas, para não perder os textos. Tiago, capítulo 1. Olha que interessante, Tiago fala aqui. Ó. O homem vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Nós somos vacilantes. E esse vacilante é inconstante, ele vai sempre estar ali, ó, tropeçando, vai estar sempre parando, ele vai sempre recuando, ele não avança, e quando ele avança um passo, ele recua 3. Esse é um homem inconstante nos seus caminhos, porque é o caminho dele, não é o caminho de Deus, é o dele. É o caminho que ele está trilhando, que ele acha que é bom, que o Provérbios falou lá, que vai dar morte. O escritor do Provérbios falou, vai dar morte. Ah, é bom, mas vai dar morte. Vai dar morte. E aí, como eu falei que todo o caminho do homem, ele gera prejuízo e ruína, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? De onde vem? Quem é que está buscando isso? Não vem disso dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais, invejais, mas não podeis obter, porque desejais mal. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedes. E aí, quando vai pedir, ele vai falar lá que vai pedir para os seus próprios deleites. Então, porque é o caminho do homem.
É o caminho que o homem está trilhando. Só tem a ver com ele mesmo, é eu mesmo. É o que eu gosto, o que eu faço, então é isso que eu vou fazer. Aí eu vou caminhando. Aí eu vou, pé na jaca, acelero o pé embaixo, acelerador até o talo, sem pé no freio, sem nada, e vou. E o escritor dos provérbios falou que vai dar morte isso aí. Vai dar morte. Em algum momento, vai nos encontrar. Eu sempre, até o Nicodemos falando, um dia o seu pecado vai te encontrar. E a gente vê algumas situações e um dia o nosso pecado nos encontra. Então, trilhar os nossos caminhos, meus irmãos, é algo prejudicial e trágico para as nossas vidas. Porque quando nós lemos lá em Isaías, lá quando ele fala assim, que é óbvio, é algo que não precisa nem de muito entendimento, nem muita compreensão. Porque ele fala assim, ele olha para a chuva, como a chuva desce do céu, e ela tem um propósito, ela vai molhar a terra, para que a terra produza e dê frutos. Então, andar fora dos caminhos do Senhor é óbvio, é algo, não tem muito nem o que ficar pensando. Às vezes a gente faz por ignorância, por orgulho, soberba, teimosia, mas a gente está sabendo que vai dar ruim. Quando nós lemos a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus não erra em nada. Nada. Ela não erra em nada. Muitas vezes nós devemos e acontecimentos do nosso cotidiano, que a gente às vezes está lendo no noticiário ou na nossa vida, e na hora, não sei se todos têm essa compreensão, mas eu consigo já, graças a Deus, a fazer leituras e comparar com a palavra de Deus. A Bíblia. Olha o que a Bíblia falou aí, ó. Deu ruim. Então, trilhar o nosso caminho, é o que o Isaías falou. Pois os meus pensamentos, ele falou, nem os vossos caminhos, os nossos, são os meus caminhos. Porque que o caminho do Senhor, quando é, de fato, se nós estamos obedecendo e querendo caminhar, Ele sempre vai nos levar ao contrário daquilo que nós queremos e achamos que é correto. E achamos, porque seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, nós precisamos sempre, meus irmãos, e com um coração muito humilde, simples, aceitar e entender que o caminho do Senhor sempre vai nos direcionar para a vida. A vida. A vida. A vida, Deus, Deuteronômio, ensinando o povo, falou assim, ó, eu te dou 2 caminhos, o da vida e o da morte. E Ele é tão bondoso e misericordioso, tudo vai bem com vocês. Ele ainda cantou a bola ainda, ele falou assim, escolham a vida. Escolham obedecer, escolham andar comigo, ser parceiro, ser amigos de Deus, escolham esse caminho. Mas nós, por rebeldia, nós queremos sair desse caminho. Sair. E viver da nossa maneira, da nossa vontade, aquilo que eu acho, desobedecendo. E aí o que vai acontecer com a gente, irmãos? Quando nós estamos debaixo de desobediência? As coisas vão até andar, aparentemente, ali, parece, está tudo dando certo, hein? Nossa, tá legal a sua vida, hein? Parou de ir na igreja, deu um tempo. Nossa, a vida está legal. Está tudo legal lá, está tudo dando certo, está trabalhando, está com saúde, está tudo legal. Mas vai chegar uma hora, meus irmãos, vai chegar um momento em que o nosso pecado vai nos encontrar. Vai chegar esse momento, para todos. Para todos. Nós temos um verdadeiro caminho a seguir? Temos. Qual que é esse caminho? João capítulo 14. João 14. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos um caminho
para seguir e estar, que é Cristo. Ele não é um caminho qualquer, ele é o caminho que leva a Deus, que nos ensina, nos direciona, nos leva na paz dele, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando nas dificuldades, a vencer o dia a dia, as lutas internas e externas, seja qual for a área, ele é o caminho. Ele é aquele que nos conduz ao Deus da nossa salvação. Se está tentando, se está coxando em dois pensamentos, se está aí querendo desanimar, a luta está difícil, é luta. Não, meu irmão. Permaneça nesse caminho que é Jesus. Porque um caminho fora dele, o escritor Provérbio falou que caminho de morte. Caminho de morte. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.